querida comunidade criativa, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações. Desta vez vamos tecer o Top 5. É um modelito em crochê, é tecido com fio de algodão e é ideal para aqueles dias bem quentinhos, não é, do verão. É um modelo bem fresquinho, bem arejado, tem uma folga positiva, é assim um modelito bem jovem, bem irreverente. Fica com um pouquinho da sua barriguinha à mostra, mas se não quiser ter essa parte assim à mostra, pode ser depois o cós por mais carreiras para que o top fique um pouquinho mais alto. Depois na parte da construção, à medida que eu vou fazendo aqui no tutorial, eu vou mostrando como pode adaptar ao seu gosto, à sua medida e no seu tamanho. Este modelito também tem ficha criativa em PDF gratuito, encontra o link aqui na descrição do vídeo e, portanto, pode baixar, fazer o download do PDF, que lhe vai certamente ajudar a executar aqui, a confeccionar o seu Top 5. Pode também fazer o acompanhamento aqui através do vídeo, que a vai ajudar seguramente a não ter qualquer dúvida a tecer o seu top. De seguida, vamos então ver os materiais que vão ser necessários, a construção, como é que é construída esta peça, não é? A construção aqui básica do nosso top e depois o passo a passo dos pontos de fantasia, das diversas etapas de construção do nosso top. Vamos lá então pôr as agulhitas a funcionar. Para fazer o nosso top, vamos precisar de fio de algodão. Eu estou a usar este fio tem a espessura de fingering, mas pode escolher outro ao seu gosto, portanto é um fio de espessura fine para agulhas entre 2,5 e 3,5. Eu vou usar também uma agulhinha de crochê, no meu caso estou a usar agulha de 3,5 mm. Vamos precisar da nossa agulha e da nossa tesoura para fazermos os acabamentos. Vamos então ver a construção do nosso top. Ora, para fazermos então o nosso top, nós vamos precisar de quatro triângulos, sim, de base. Ou seja, vamos precisar de 2 triângulos assim grandes, tenho aqui um e tenho aqui outro, e para além disso, vamos necessitar de 2 triângulos mais pequenos. Como é que a camisola vai ser montada? Ora bom, nós vamos ter um triângulo destes para a parte da frente, outro para a parte de trás, portanto, esta parte vai ser unida assim. Este tamanho aqui corresponde à largura, a metade da largura que nós precisamos para o nosso corpo. Portanto, a ideia é, vamos começar a tecer o nosso triângulo, como está nas instruções. Vamos tecer o nosso triângulo. O triângulo é bem simples de tecer. Nós fazemos um anel mágico e dentro do anel mágico fazemos 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois, a partir daí, fazemos sempre carreiras de ponto alto, em que no primeiro ponto fazemos um aumento, fazemos 2 pontos no mesmo ponto, depois fazemos ponto alto até ao buraquinho, que nós fizemos no centro, aí fazemos 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos para fazer aqui este canto e fazemos de novo ponto alto até ao último ponto e no último ponto fazemos um aumento, fazemos outro ponto aí. E vamos repetindo sempre isto, até termos para os quadrados grandes, para os triângulos grandes, desculpem, até termos desde aqui até aqui metade da largura que nós precisamos para a nossa camisola, não é? Portanto, pode ir até provando no seu corpo, quando tiver essa largura desejada, está o triângulo feito. Este e o triângulo é igual, tanto na frente como atrás. Este triângulo vai ser colocado aqui a meio, aqui junto a esta costura final, não é? Vai ser um de um lado e o outro deste lado. Qual é a função destes triângulos? A função destes triângulos é criar, desde aqui da parte da cintura até mais ou menos aqui à zona debaixo do braço, portanto, criar aqui um pouco de tecido para não ficarmos com tanta área aberta, está bem? Para depois então criarmos a manga aqui neste espaço que vamos ter, tá bom? Então, este triângulo, estes triângulos mais pequenos,
Vão sendo tecidos exatamente como ao grande, mas vai ser tecido até esta altura que aqui está da espinha central do triângulo, corresponder à altura que quer, desde a cintura até à zona de baixo do braço. Se quiser que seja mais alto, tece por mais tempo. Se quiser que seja mais baixo, tece por menos. No caso do meu, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, está bem? Mas depois veja e faça aí à sua medida, de acordo com o que preferir, está bem? De acordo com a sua preferência. Gostava também de lhe mostrar como fazer os triângulos. Os triângulos não são difíceis de fazer. As medidas para os triângulos aqui da frente vai corresponder a metade da largura que vai necessitar para o seu top, para o seu busto, e os mais pequenos têm a ver com a altura que vai querer que o top tenha desde o cós até à zona da cava, tá bem? Por isso, depois vai adaptar consoante o seu tamanho ou no tamanho que tecer, não é? De acordo com as suas medidas. Mas aqui, neste segmento do vídeo, eu vou-lhe mostrar então como deve fazer os triângulos, porque eles são tecidos da mesma maneira, só varia o número de carreiras que têm, tá bem? Vamos então passar à demonstração. Então, para fazer os seus triângulos, que vai necessitar de 4 triângulos, 2 maiores e 2 mais pequenos, vai fazer um nó mágico no seu dedo. Assim, para fazer o nó mágico, basta fazer assim, este loop, não é? Este anelzinho, que não fica fechado, e com a sua agulha de crochê, vai puxar aqui a laçada e tecer aqui 3 correntinhas, que corresponde já a um ponto alto. Depois destas 3 correntinhas, vai tecer, ainda dentro do anel mágico, vai tecer mais 2 pontos altos. Assim, desta forma. Depois, 2 correntinhas e, por fim, 3 pontos altos. Esta é a carreira inicial e só vai ser tecida assim uma vez, tá bom? A próxima carreira que eu vou exemplificar vai ser aquela que vai repetir até ter depois o tamanho que pretende ou que precisa nos seus triângulos, está bem? Agora pode puxar este fio, que está mais largo, e vai ajustar o anel para que o seu trabalho fique assim, juntinho, tá bom? Agora vamos fazer a próxima carreira. A próxima carreira, então, é a carreira que nós vamos repetir, tá bem? Vai ser sempre igual, quer no direito, quer no avesso. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer 3 correntinhas de subida, 2, 3, viramos o nosso trabalho, laçada, e no mesmo ponto onde está a primeira corrente, que corresponde ao primeiro ponto alto, que é aqui, vamos fazer um ponto alto. Isto, na verdade, é um aumento, tá bem? Nós vamos sempre fazer um aumento aqui no início e outro também no final, tá bom? Agora, vamos tecer em ponto alto até ao último ponto alto que nós temos aqui, que é este. Apanhando sempre ali as 2 orelas da malha. Já está. Dentro do buraquinho, aqui do canto central, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. De seguida fazemos 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do buraquinho do canto central, tá bem? Vai ficar assim, com este aspecto. Agora vamos continuar a fazer ponto alto até ao último ponto que nós temos aqui, tá bem? Fazemos aqui um ponto alto, depois um novo ponto alto e novamente outro ponto alto. E para finalizar, como eu disse, vamos ter de fazer aumentos no princípio e no fim da carreira, vamos fazer aqui mais um ponto alto, que é para fazer o aumento, tá bom? E já temos aqui o nosso triângulo a nascer, não é? A formar-se. Agora é só repetir.
3 correntinhas de subida, laçada, virar, aumento aqui no início, puxar aqui um pouco o fio do meu novelo que está a prender. Continuando, vamos então fazer agora um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, até chegarmos ao canto central, à abertura central. Vamos então fazendo assim, sempre a apanhar as duas orelhas da malha. Portanto, basta introduzir aqui neste buraquinho e apanhamos sempre os 2 segmentos da malha, estão a ver? Cá vamos nós, continuando. Este é o último ponto aqui deste lado. Agora, dentro do buraquinho aqui do meio, vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo sítio. E agora, um ponto alto em cada ponto da carreira anterior. Vamos fazendo até ao final. E no final fazemos um novo aumento. Então, ainda estou a fazer aqui os pontos. Mais outro ponto alto. A propósito dos pontos altos, eu faço os pontos altos alongados. Foi assim que aprendi e é uma questão de hábito tão vincada na minha forma de crochetar que é desta forma que eu teço o meu ponto alto. O ponto alto também pode ser tecido de outra forma, tirando só o ponto por 2 vezes, está bem? Fica bem das 2 maneiras. Por isso depois teça de acordo com a forma que é mais confortável para si. Ora, agora vamos então tecer aqui mais um ponto alto e por fim fazemos o aumento, que é tecer um ponto alto no mesmo sítio, está bem? E pronto, já temos aqui o nosso triângulo a formar-se. Eu não vou tecer mais porque isto é só uma amostra, não é? Agora, dependendo se vai estar a tecer os triângulos frontais, melhor, os triângulos centrais ou os triângulos laterais, vai tecer por mais ou por menos carreiras, está bem de acordo com aquilo que encontra nas instruções e que eu também já expliquei neste vídeo. Vamos então prosseguir o nosso vídeo para fazermos o nosso top 5. Com a sua preferência. Ora bom, qual é que é o passo seguinte? O passo seguinte vai ser unirmos estes triângulos para conseguirmos continuar a tecer a nossa camisola, a nossa blusa. Então, como é que vamos tecer? Nós vamos fazer aqui a costura, unindo esta metade do triângulo a este e a outra metade vai ser unida na parte das costas, está bem? E vamos fazer isto nos 2 triângulos, está bom? Tanto num como no outro. Assim vamos ficar com este formato que está aqui, de camisola, para depois então criarmos aqui as mangas e por fim finalizarmos com o coxe. Vamos então ver como fazer as costuras. Ora, estas costuras que nós vamos então aqui fazer no nosso top, né, unindo estes triângulos entre si, podem ser feitas de 2 formas. Pode fazê-la com a agulha de crochê, que é o método que eu vou usar, ou pode fazer costurando com a sua agulha de tapeçaria, está bem? Dando um pontinho e unindo as 2 partes. Eu prefiro fazer assim porque fica também aqui a costura mais uniforme, tá bom? Então vamos lá ver como é que vamos fazer. Nós vamos pegar em 2 partes, um dos triângulos e o outro, sendo certo que eu vou começar a unir este triângulo aqui desde o canto, não é? Este canto vai corresponder aqui a este primeiro ponto, e eu vou fazer isso com o avesso virado para mim. Portanto, eu vou ter o meu trabalho assim, tal como eu estou aqui a pegar, tá bem? Depois vou usar fio e eu vou fazer isto sempre em cada um dos cantos, de cada lado, tá bem? Vou fazer aqui um nozinho para me facilitar aqui a costura inicial.
Introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto, apanhando aqui este primeiro espaço, não é? Assim, desta forma, e usando aqui também o meu canto, não é? Aquele canto do triângulo. Introduzo esta laçada que eu tinha feito na minha agulha, faço passar isto aqui e dou aqui faço um pontinho, não é? Para fechar. A partir de agora, eu vou fazer esta costura em ponto baixíssimo. Eu vou dar aqui mais detalhe no vídeo para ser mais simples. Então, como eu estava a dizer, eu vou fazer esta costura com um ponto baixíssimo. E como é que eu faço? Cada ponto tem duas orelhas, não é? Duas orelas. Tem aqui. Então, se eu apanhar assim, eu estou a apanhar as duas orelas do primeiro ponto e as outras duas do outro. Mas para fazer esta costura eu não vou fazer assim. Eu vou sempre apanhar a orelha que está fora, ou seja, vou usar esta primeira orelha na parte que está junto a mim e a orelha que está na segunda parte. Vou usar esta segunda orelha para pegar na segunda parte. Então como é que eu vou fazer? Ajustar o fio, vamos então, pegamos na primeira orelha da parte que está junto a mim, agora no ponto que corresponde tecer com este, eu vou pegar na segunda orelha e vou enlaçar. E agora faço o ponto baixíssimo, tá bem? E vou fazendo isto ao longo do tempo que eu preciso de fazer a costura, certo? Eu recomendo que não ajuste muito esta costura, porque senão pode repuxar o seu trabalho, está bem? Está a ver que eu estou a costurar deixando uma folguinha, está bem? Para o trabalho não ficar assim muito apertado, certo? Então vamos fazer isto em todos os triângulos, de forma a costurar estas partes que precisam de ser costuradas, está bem? Então, recapitulando, vamos unir esta metade aqui, nesta lateral deste triângulo, depois vamos fazer o mesmo nesta lateral daqui, em que eu vou unir esta parte que está solta, não é? Estão a ver que eu estou a prender deste lado, depois eu vou prender aqui, está bem? E vou fazer o mesmo do outro lado, certo? Então eu vou finalizar essas costuras e depois regresso para tratarmos aqui das nossas mangas. Ora, passei entretanto aqui para mostrar, eu já costurei aqui a primeira parte, um dos lados, não é? Este é o lado direito, portanto as costuras no direito vão ficar assim, com este acabamento, esta união assim muito perfeitinha. E no avesso ficam assim, de acordo com aquilo que nós fazemos, não é? Nós fazemos este cordãozinho aqui e elas no avesso ficam assim. Este é o lado direito do trabalho, este será então o avesso, está bem? Ora bom, agora que eu já tenho um dos lados feito, vou fazer o outro. O outro lado eu vou ter de ter o cuidado de pôr o avesso virado para fora. Portanto, este é o avesso direito. Como é que nós vemos o avesso e o direito? Vou aproveitar para ensinar. Quando nós começamos o nosso trabalho, a primeira carreira que nós tecemos vai definir o direito do trabalho. Portanto, este é a primeira carreira que eu teci. Nota-se que esta carreira está direitinha, enquanto esta nota-se que é do avesso. Então, o direito do trabalho é encontrado no crochê de acordo com a primeira carreira que se tece. Então este é o avesso, porque cá está, aqui é diferente, estão a ver? Que é diferente. Já tenho aqui o avesso virado para mim, porquê? Porque o direito fica virado para o outro direito, está bem? E agora vou costurar aqui estas laterais da mesma forma, unindo aqui estes dois lados e depois unindo também estes dois lados, está bem? Para depois então passarmos à fase seguinte. Ora, já tenho então todas as costuras feitas, eu estou com o trabalho do lado do avesso, não é? O lado do direito fica diferente, portanto, este é o direito do trabalho, em que as costuras
ficam, como eu já tinha mostrado, ficam assim muito certinhas com estas linhas. Agora vamos então preparar-nos para tecer as mangas, não é? Do nosso top, da nossa camisola. Como é que nós vamos fazer as mangas? Antes de iniciarmos as mangas, nós vamos primeiro tecer aqui um cordão de base. Vamos fazer desde aqui até esta parte, vamos fazer aqui um cordão de correntes que vai ter o comprimento necessário para ir desde o decote na frente até ao decote atrás, está bem? Por isso, o que é que eu aconselho? Que vista o seu top para conseguir fazer o cordão de correntinhas medindo desde o sítio onde esta ponta assenta aqui no peito, não é? Até este sítio nas costas, porque esta correntinha vai ter esse tamanho todo para conseguir formar aqui então a base para construirmos a nossa manga, tá bem? Vamos fazer isso quer de um lado, quer do outro, para depois então sim tecermos as mangas. Para fazermos isto é mesmo só fazermos aqui um cordão de correntinhas. Pode fazer aquele cordão de base para conseguir introduzir ali no trabalho o seu fio. Depois, coloca aqui no primeiro ponto a sua agulha, puxa aqui o fio novo para fazer o cordão de correntinhas, faz uma correntinha e inicia a partir daqui a fazer então o cordão de correntinhas pelo comprimento que for necessário, está bem? Como eu já expliquei. E depois, quando tiver o tamanho necessário para o seu decote, para a amplitude do decote que deseja, depois é só unir naquela outra ponta, não é? Na parte de trás do top, com um ponto baixíssimo. Portanto, imaginemos que eu já tenho o tamanho certo. Não tenho, ainda tenho que fazer mais, mas imaginemos que tenho. Então, eu chego aqui a esta minha, ao ponto que também corresponde aqui neste trabalho, na parte das costas, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá bem? Unindo aqui a correntinha para depois eu conseguir trabalhar a partir daqui, tá bem? Portanto, isto ainda não tem comprimento que chegue, vai ter de ser mais, mas é só para ter uma ideia como fazer. Vamos fazer isto de um lado e do outro, tá bom? Ora, já tenho então aqui a parte que vai servir de base, não é? Os cordões de base para eu criar aqui as minhas mangas, não é? Antes de tecermos a manga propriamente dita, nós vamos tecê-las em circular, não é? Em redondo. Mas o que é que nós vamos agora fazer? A próxima carreira, que é tecida no direito, portanto a próxima volta, nós vamos tecer uma volta completa toda em ponto alto, incluindo fazer ponto alto aqui neste cordão que fizemos de base para criar a nossa estrutura, para criar a manga, tá bem? E nesta parte toda, aqui nestas laterais, como aqui na lateral do nosso top, na parte também das costas, nós vamos fazer diminuições aqui, tá bem? Portanto, aqui nesta parte do cordão de base fazemos um ponto alto em cada ponto da corrente de base. Mas nesta estrutura toda aqui, nesta lateral do top, nesta parte aqui da cava e depois nesta parte que sobe, vamos fazer diminuições. Como é que são as diminuições? Vamos fazer 2 pontos juntos, não é? Tecemos 2 pontos, onde antes havia 2 pontos altos, passamos a ter só um ponto alto, está bem? Vamos fazer essa carreira, essa volta completa toda em ponto alto, quer aqui neste lado, como depois também neste, mas este vamos deixar para depois, porque primeiro vamos fazer uma manga, depois é que fazemos a outra, tá bem? E a manga é logo construída toda de uma vez. Então, vamos fazer primeiro essa volta completa em ponto alto, não esquecendo que nesta parte aqui da estrutura do top, fazemos o ponto alto sim, mas com diminuições, uma diminuição a cada 2 pontos, tá bem? Aqui fazemos ponto alto normal. Então, vamos lá, vou fazer aqui a minha e já mostro como fica. Eu vou então aqui começar a fazer o meu top. Eu vou começar aqui no meio da cava, tá bem? Para ficar certinho. Vou fazer aquele nozinho para ser mais fácil de introduzir aqui o fio. E agora vamos aqui servir-nos do meio do anel mágico que nós tínhamos feito. Ele pode estar um pouquinho apertado,
mas nós alargamos um pouco para a agulha entrar, tá bem? E agora sim, vamos então aqui iniciar a nossa volta. Acho que ainda tenho que alargar mais um bocadinho. Também podem usar uma agulha mais fininha só para passar aqui o fio e depois a partir daqui já conseguem tecer com a outra agulha, tá bem? É só mesmo para começar aqui no sítio certo. Pronto, assim já está resolvida esta dificuldade que estava aqui a aparecer. Ajustamos então bem o fio e agora fazemos aqui 3 correntes de subida, tá bem? Este ponto vai ficar assim, aqui, vai ser o ponto de base, não é? Da linha da nossa cava. A partir de agora, vamos fazer então as diminuições como eu referi. Ou seja, vamos fazer um ponto alto até meio, sem o concluir. Depois fazemos o outro ponto alto e agora fazemos então a diminuição, descendo juntos, assim, não é? Fechando os 2 pontos juntos. Vamos então continuar, vamos fazer sempre 2 pontos aqui a cada segmento que tenhamos da nossa, dos nossos, destes pontos altos, não é? Que temos aqui. Vamos fazendo assim, não faz mal isto fazer um pouquinho de folho, ele vai mesmo criar aqui um ligeiro folho. Ups, que eu agora fechei o ponto e não era para fechar, portanto vamos fazendo assim aqui, diminuições, como eu referi há pouquinho, fazemos as diminuições aqui nesta zona e depois também na parte do decote, não é? Aquelas laterais do decote, fazemos sempre diminuições, tá bem? Vamos fazendo assim, tá bom? E depois aqui também fazemos, só nesta parte aqui da gola é que nós fazemos um ponto em cada ponto, certo? Vou então continuar aqui a fazer esta base aqui da estrutura da minha manga, para depois então prosseguirmos com a manga propriamente dita. Vamos lá. Ora, já tenho então aqui esta parte feita, não é? Estão a ver que vai ficar assim aqui o top, aqui a blusa mais chegadinha. Esta parte fica um ponto em cada ponto da corrente de base, como eu tinha referido, e aqui na cava também fica assim, estão a ver? Fica as diminuições, como tínhamos feito, e aqui alinhado com o centro da cava, temos então aquele ponto que marca o início desta volta. Agora de seguida vamos tecer uma volta outra vez toda completa em ponto alto também, tá bom? Para finalizarmos. Então agora vou fazer aqui uma pausazinha na parte das alças e das mangas e vou fazer a parte do cós aqui do top. Para já vou fazer uma volta completa aqui a toda a volta desta base, não é? Daqui do cós do nosso top. Vou fazer uma volta completa em ponto alto, portanto fazendo 2 pontos altos em cada ponto alto que eu tenho das carreiras, não é? Portanto, quando eu tenho assim este pauzinho aqui, este ponto alto, eu faço aqui 2 pontos altos dentro e nas transições de carreira eu vou fazer, quando tem assim este buraquinho, não é? Nas transições de carreira, vou fazer um ponto alto. Então vou fazer uma carreira completa de ponto alto aqui e depois vou construir o passa-fitas. Vamos então começar com a carreira de ponto alto. Eu vou usar uma das laterais do top para que as emendas fiquem certinhas, tá bom? Vou só aqui dar um pouquinho de zoom para vocês verem melhor. Ora, então, como eu estava a falar, eu vou usar aqui uma das laterais do top para iniciar esta carreira, esta volta completa de ponto alto. Vou fazer aquele nozinho que eu costumo fazer aqui de início, porque torna-se mais simples de nós conseguirmos começar aqui o nosso trabalho. Introduzo aqui a minha agulha mesmo neste meio, alinhadinho mesmo aqui com o início da cava, ajusto aqui o fio novo
e faço passar aqui no interior do meu trabalho, não é? Vou aproveitar para rematar estas pontas à medida que vou fazendo aqui a minha carreira, tá bem? Portanto, vou fazer 3 correntinhas de subida para criar aqui o primeiro ponto alto. E agora, em cada ponto alto, portanto, cá está uma carreira, não é? Aqui vou fazer 2 pontos altos. Aqui faço 2 pontos, já tenho um, agora vou fazer o segundo. E agora aqui nesta transição de carreiras, estão a ver que eu tenho aqui uma carreira de ponto alto, aqui tenho outra. Nesta transição que tem aqui este buraquinho, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer assim a toda a volta, tá bem? 2 pontos aqui na parte da carreira, 1 e 2. E nas transições, vou então fazer isto a toda a volta do meu top e depois já regresso para continuarmos aqui no cos. Ora, já estou aqui no final da carreira, agora fechamos aqui com um ponto baixíssimo, ajustamos bem e já temos aqui a primeira carreira de ponto alto no cos concluída. Agora vamos fazer a carreira do passa-fitas. Como é que vamos fazer isso? Vamos fazer aqui 3 cordões de subida. Fazemos, já temos aqui um ponto alto, fazemos no próximo um outro ponto alto. Depois uma corrente, saltamos o ponto de base e no próximo fazemos um ponto alto. E agora vamos repetir de novo, mais um ponto alto, uma corrente, saltamos um de base e fazemos novo ponto alto. Nós agora estamos a fazer a carreira ou a volta do passa-fitas, porque depois vamos fazer passar aqui uma fitinha para ajustar o nosso top ali na zona abaixo do busto, não é? Então vamos fazer isto a toda a volta e fechamos também ali com um ponto baixíssimo. A próxima carreira ou a próxima volta vai ser tecida outra vez toda em ponto alto, tá bem? Vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior e aqui nestes buraquinhos fazemos um ponto alto no centro, tá bem? Então eu vou terminar estas duas carreiras, esta agora dos 2 pontos altos com o aberto e depois novamente uma carreira completa em ponto alto e depois regresso para continuarmos o nosso cos. Ora, já finalizei então aqui a parte do cos do top, ele é formado por 3 carreiras, não é? Tem assim este ponto alto, depois tem esta carreira que é o passa-fitas e depois tem outra vez uma carreira de ponto alto. Agora vamos fazer a parte do picô para finalizar aqui o cos do top, porque este top vai ficar assim curtinho, tá bem? Então vamos ver como fazer a finalização aqui para fazermos top. Então aqui o picô de finalização do nosso top, vamos fazer o seguinte, fazemos aqui 3 correntes de subida e agora no mesmo sítio aqui onde temos o primeiro ponto alto, que corresponde a estas correntinhas de subida, vamos fazer mais 3 pontos altos, ou seja, já temos um, agora fiz 2, 3 e 4. Agora vou saltar 2 correntes aqui na base e na terceira correntinha da base eu vou fazer aqui a união com um ponto baixo. Agora faço de novo 3 correntes de subida e no mesmo sítio vou fazer mais 3 pontos altos, para ficar com um total de 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. Este é o terceiro e agora o quarto. E mais uma vez vou saltar 2 correntes na base e na terceira correntinha vou pegar e fazer um ponto baixo. Vai ser então esta sequência que eu vou repetir, vai formando assim estes biquinhos aqui no fim do nosso top. Vou então repetir esta sequência
a toda a volta do top e depois uno com um ponto baixíssimo aqui, nesta parte da união, tá bem? Uno com um ponto baixíssimo e finalizo, remato as pontinhas para depois então passarmos à parte das cavas e das alças. Já estou aqui a chegar ao final da volta, já fiz aqui os últimos 4 paus altos aqui no mesmo sítio e agora vou fazer o ponto baixíssimo para fechar aqui esta volta no cós, no mesmo sítio onde eu tinha começado a minha volta, não é? O meu primeiro conjunto de pontos altos. Então faço assim e fecho com um ponto baixíssimo. Agora posso cortar o fio, deixando uma pontinha ainda grande para conseguirmos rematar. Puxamos assim, desta forma, e agora com a agulha de tapeçaria vamos puxar o fio para o avesso, fazemos-lo passar aqui por este buraquinho na mesma, só dar aqui um pouquinho mais de zoom, então eu passei o fio aqui por este buraquinho, onde eu tinha começado, e agora posso fazer aqui um pequenino nó neste sítio para ajustar bem o fio e garantir que o remate não vai andar a alargar com o tempo, não é? Faço assim um nozinho. E agora é só esconder esta ponta de fio aqui pelo avesso nos pontos. Nós já sabemos aqui fazer estes remates, portanto eu vou usar esta base aqui dos pontos altos para fazer passar o fio e vou então rematando o fio assim desta forma, né? Vou fazendo assim o fio passar por aqui e depois por dentro destes pontos que ficam aqui no avesso do nosso trabalho, assim desta forma, assim fica rematado, ainda podem rematar mais um ou dois, tá bem? E no direito também fica perfeitinho, ok? Vamos então tratar das nossas mangas. Já temos então o nosso top praticamente concluído, eu entretanto já fiz aqui uma das alças e das cavas, ou seja, aqui nós vamos fazer exatamente o mesmo ponto, a mesma terminação que fizemos na parte do cós, com uma ligeira diferença. Quando nós estivermos a fazer esta parte da alça, ou seja, este contorno da alça que nós aumentamos, aqui com um cordão de base, nesta parte, portanto aqui desde este sítio até ali ao final, esta parte nós vamos fazer exatamente igual ao cós. Nesta secção aqui, portanto, nós começamos no meio da cava, mas nesta secção de metade da cava e a subida do decote, e também quando fizermos depois a parte das costas, nós não vamos saltar 2 correntes de base, vamos saltar só uma. Se reparar, eu aqui no ponto, eu tenho aqui o ponto alto e depois salto só uma correntinha e faço o próximo conjunto de 4 pontos altos no ponto seguinte. Enquanto que aqui eu faço de 2 em 2, tenho aqui o ponto alto, depois salto 1, 2 e faço no terceiro, tal como fizemos aqui no cós. O cós também salta 2 correntes de base e espeta no terceiro, não é? Para fazer o conjunto dos 4 pontos altos. Então é isso que vamos fazer. Nós iniciamos a nossa cava aqui, mesmo a meio, não é? Alinhadinho. Depois vamos fazendo o ponto dos biquinhos, tal como eu expliquei, aqui saltando apenas uma corrente de base, depois nesta parte fazemos tal e qual como no cós e continuamos aqui novamente saltando só uma corrente de base, está bem? Vou então concluir, entretanto eu também já fiz os remates do meu top, vou então concluir para depois mostrar como ficou finalizado. Outra coisa, pode fazer um cordão de correntinhas, se quiser, para depois fazer aqui o passa-fitas para ajustar o seu top. No meu, eu entretanto já o experimentei e optei por não fazer passa-fitas, entretanto também este ponto fica engraçado aqui porque dá um feitio diferente, um acabamento diferente aqui ao cós do top, mas se quiser pode fazer um cordãozinho de correntes, não é? Um cordãozinho de crochê para depois apertar aqui à frente ou nas costas ou de lado, como preferir, com um pequeno lacinho, tá bem? Caso queira ajustar um pouquinho o top.
Se quiser que ele vista assim com um caimento folgado, não é? Assim mais um estilo mais jovem, não é? Mais irreverente. Então não precisa de fazer o passa-fita, não precisa de fazer o cordão, melhor dizendo, e mantém assim o seu top com este formato, tá bom? Vou então terminar aqui este lado, eu faço deste lado e a querida criativa faz deste, para depois então lhe mostrar como fica o top finalizado. E pronto, já concluí o meu top 5. E ele chama-se top 5 porque eu usei exatamente 5 novelinhos de fio para conseguir tecê-lo. Então está concluído aqui o nosso projeto, um projeto bem fresquinho aqui para nos despedirmos do verão, não é? O nosso verão aqui em Portugal está a terminar. Estamos a despedir-nos dele, está a chegar o outono, mas ainda há tempo para fazer aqui um modelito bem fresquinho, para aproveitar aí ainda um verão que apareça, uns dias quentes, para usarmos assim um top mais fresco, não é? Mais, e aproveitar aí uns dias quentinhos, ainda uma ida à praia, quem sabe, fazer para uma menina pequenina, enfim. Bom, eu espero que tenha realmente gostado deste tutorial. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e até sugestões de outros modelitos que gostaria que eu criasse, assim com tutoriais aqui no canal, tá bem? Apoie o canal, faça o seu comentário, deixe o seu gosto, partilhe o vídeo com uma amiga, porque isso também ajuda a levar esta onda da criatividade e do bem a mais pessoas, para que elas de facto também construam uma vida mais leve, mais feliz e mais criativa. Da minha parte, despeço-me com um grande beijinho, agradecendo por ter acompanhado aqui o vídeo até ao final. Um grande beijinho e até breve!